Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 17 de março. As dores e alegrias de São José. As dores. Nossa vida se passa entre dores e alegrias. São José teve na sua vida as maiores e mais pungentes dores e as mais doces e consoladoras alegrias. Sofreu e alegrou-se com Jesus e Maria, e por Jesus e Maria. O Evangelho, em poucas palavras, nos traduz estes mesmos sofrimentos e ternas delícias do coração do Santo Patriarca. Lembramos sempre, com a tradição piedosa, 7 dores e 7 alegrias. A primeira dor de São José foi ante o mistério da encarnação. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Não podia duvidar da pureza angelical de Maria. Que perplexidade horrorosa! Que noites de angústia e de amargura! Silêncio, lágrimas e orações. E até que o anjo lhe revela o mistério, como sofre. José, seu esposo, como era justo e não queria infamá-la, quis abandoná-la ocultamente. Isto está em São Mateus, capítulo 1, versículo 19. A segunda dor é naquela noite fria de Natal. Ver-se abandonado nas ruas de Belém, com Maria quase à hora do bendito parto, e sem encontrar uma hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas capítulo 2, versículo 7. Que sofrimentos naquelas horas de abandono e de pobreza, a baterem de porta em porta, sempre rejeitados e maltratados. A terceira dor, na circuncisão de menino Jesus. Passados 8 dias do nascimento, foi circuncidado o menino. Isto está em Lucas, capítulo 2, versículo 1. Era uma operação dolorosa e via José as primeiras gotas de sangue do Redentor. Quarta dor. Era no templo, na hora da cerimônia da apresentação. O profeta Simeão anuncia tomando o menino nos braços. Eis que este será posto para a ruína de muitos em Israel e como sinal de contradição. Lucas capítulo 2, versículo 34. E a Maria, mulher, uma espada de dor há de trespassar o coração. Viu José toda a paixão de Jesus e conheceu o oceano de amarguras que havia de ser o coração da sua esposa. Uma espada de dor também naquela hora feriu o coração virginal de São José. Quinta dor. A fuga para o Egito. Herodes quer matar ao Deus menino. O anjo avisa José, e José diz o Evangelho, levantando-se tomou o menino e sua mãe, de noite, e se retirou para o Egito. Mateus, capítulo 2, versículo 14. Quanto sofrimento nestas palavras! Abandono de um lar, viagem penosa pelo deserto, fome, pobreza, duro exílio, desprezo de um povo estranho e pagão. Sexta dor. O anjo avisa José que volta para a Galileia, mas Arquelau terrível reinava na Judeia, e José experimentou a amargura de vir ainda ameaçada a vida da criança divina. Ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mateus capítulo 2, versículo 22. Sétima dor. Perde Jesus em Jerusalém durante 3 dias. Procuraram aflitos Maria e José ao menino objeto de seu amor e ternura. Nas outras angústias, observa um autor, sofriam com Jesus. Aqui é a ausência de Jesus o maior tormento. Grandes, sem dúvida, foram as dores e angústias de São José. Alegrias.
Primeira alegria. Após a angústia inenarrável das perplexidades depois do mistério da encarnação, José ia deixar a sua esposa quando o anjo do céu lhe revela a feliz nova. Eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua esposa, porque o que nela nasceu é obra do Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versículo 18, 20. Que consolação! A segunda alegria foi quando, na gruta de Belém, nasceu Jesus, em meio da pobreza extrema. É verdade, mas cercado de anjos, é adorado por Maria e José. Naquela noite bendita, quais não haviam de ser os sentimentos de alegria do castíssimo José? Ninguém depois de Maria sentiu mais as doces alegrias do Natal. A terceira grande alegria, quando na circuncisão coube a José a honra de dar o nome a Jesus. José, diz São Mateus, lhe pôs o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 25. Aquele nome 1000 vezes bendito, diante do qual se dobram em reverência os céus e a terra, foi dado por José em nome do Pai eterno. A quarta alegria, veio a paz, a imensa dor da profecia de Simeão. O menino Deus seria, verdade, alvo de contradição, e uma espada de dor transpassaria a alma de sua mãe. Mas aquela criança foi posta no mundo para a ressurreição de muitos em Israel. Lucas capítulo 2, versículos 34. Quantas almas não se salvariam por Jesus? Era isto que naquela hora encheu de consolação a alma de José. A quinta alegria foi a entrada do exílio. Vinham cansados e exaustos os pobres peregrinos após a caminhada e as privações do deserto. Mas quanta alegria ao verem tombados os ídolos pagãos dos egípcios. Isaías, capítulo 19, versículo 21. Sexta alegria, passou-se o tempo do exílio. Herodes morreu e voltam para Galileia, a casa humilde e feliz de Nazaré. Após o exílio tão penoso do Egito, viram de novo a pátria querida e a sua gente. Podiam tranquilos passar agora na humildade, no silêncio de Nazaré, os dias felizes da intimidade com Jesus. Finalmente, a sétima e última alegria, 3 dias, procuraram angustiados e aflitos a Jesus. Afinal, o encontraram no templo. Tanto maior era a dor, tanto maior a alegria. Encontraram Jesus sentado entre os doutores. Ouviram narrar os prodígios da criança portentosa que tão bem explicava as Escrituras. Viram a Jesus após 3 dias de ausência. E depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os doutores, diz o evangelista. Lucas capítulo 2, versículo 46. Imaginai a aventura de São José nesta hora. Ao recordar as dores e alegrias de São José, a alma cristã medita as mais belas páginas do Evangelho e sente com Santo Patriarca as angústias e doçuras daqueles mistérios. Tenhamos a devoção tão bela de acompanhar o Santo Patriarca nas suas 7 primeiras dores e alegrias. É a mais bela e a mais agradável forma de invocar a São José. Exemplo: origem da devoção às 7 dores e alegrias de São José. Origem. Qual a origem desta devoção às dores e alegrias de São José? Navegavam 2 padres franciscanos nas costas de Flandres.
quando se levantou uma horrenda tempestade e o navio em que viajavam submergiu com os 300 passageiros que levavam. A divina providência permitiu que se salvassem os 2 franciscanos sobre umas tábuas nas quais navegaram 3 dias entre a vida e a morte. Lembraram-se de São José naquelas horas de angústia. Recomendaram-se fervorosamente ao santo esposo de Maria. No mesmo instante apareceu-lhes um homem cheio de majestade e bondade. Ofereceu-se para os guiar sobre as tábuas e os conduz rapidamente a um porto, onde saltam em terra. Os 2 frades caíram de joelhos aos pés do seu Salvador, num agradecimento comovido. «Quem és?» perguntaram-lhe curiosos. «Eu sou José, esposo de Maria e pai putativo de Jesus. Se quereis agradecer-me e fazer alguma coisa que me seja agradável, não deixeis de rezar cada dia e devotamente 7 vezes o Padre Nosso e 7 vezes a Ave Maria, em memória das 7 dores com as quais minha alma foi afligida na terra e em memória das 7 alegrias que consolaram meu coração quando vivi no mundo com Jesus e Maria.» E ditas estas palavras desapareceu. Daí veio a propagação desta prática tão bela de piedade, a mais popular e a mais agradável a São José. Essa devoção, tão conforme ao Evangelho, é uma lembrança dos mistérios adoráveis da infância de Jesus. A Igreja enriqueceu de indulgências. É como que o Rosário de São José. O que a devoção do Rosário é para Nossa Senhora, assim as 7 dores e as 7 alegrias para São José. Não há melhor prática de devoção em honra de São José. Após esta leitura maravilhosa, eu fui consultar as indulgências que são concedidas por esta honra das 7 dores e 7 alegrias de São José. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, o link de onde podem consultar por si mesmos estas indulgências. Qualquer fiel que com o coração contrito praticar este exercício das 7 dores e 7 alegrias de São José, ganhará uma indulgência de 100 dias uma vez cada dia, uma indulgência de 300 dias em todas as quartas-feiras do ano e nos dias das novenas que precedem as festas de São José e de seu patrocínio. Uma indulgência plenária, se nestas festas comungar e orar na intenção do Santo Padre, se rezar as seguintes preces em 7 domingos contínuos, em cada um deles ganhará 300 dias de indulgência e no 7º domingo uma indulgência plenária, se comungar e orar na intenção do Santo Padre, e se isto fizer em cada um dos 7 domingos, cada vez ganhará uma indulgência plenária. Então, como veem, temos ao nosso dispor por uma simples oração. Claro que essa oração tem que ser feita na meditação das 7 dores, 7 alegrias de São José, com o coração contrito, com o coração no olhar de São José, diante da imagem de São José, melhor ainda. Isto para dizer que nós podemos, desde já, correr a São José nesta vida, para que possamos ter menos tempo nas penas do purgatório, que é o que se trata das indulgências. Peçamos a São José que tenhamos esta prática de o invocar em nossos dias de tanto sofrimento e tribulação, de tantas preocupações, que possamos ter um tempinho no meio de nossos afazeres para lembrarmos destas 7 dores e 7 alegrias de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.